Este é o podcast Viva Português, um podcast feito para você escutar e aprender português autêntico, falado por 2 brasileiros. Bom dia, Evandro. Bom dia. Esse é o nosso primeiro podcast Viva Português. Eu sou professora de português, já ensino português há algum tempo, alguns anos, na verdade. O principal canal onde eu ensino português atualmente online é o Telegram. E nós tivemos a ideia de começar esse podcast para vocês escutarem português real, português da vida real, falado por 2 brasileiros. Isso mesmo. Então, espero que vocês aproveitem, se divirtam e aprendam muito português. Isso. Vamos nos apresentar primeiro. Eu sou a Mairê, tenho 38 anos. Eu sou o Evandro, tenho 42 anos. Nós somos casados e temos 2 filhos. Então, a nossa língua mãe, materna, né, de herança, é o português. É o português. Também falamos outras línguas, falamos alemão, os 2. Isso. Nós já moramos na Alemanha, atualmente, inclusive moramos na Alemanha, Moramos então... na Alemanha atualmente, né? Nós falamos alemão, entendemos bem o espanhol, por ser parecido com o português. Sim. O Evandro fala melhor um pouco que eu inglês, certo? Um pouquinho mais também. Aprendi um pouquinho também de francês. Desejo ainda aprender mais, né? Nós somos estudantes de línguas também. Até hoje, e continuamos sendo, né? E amamos estudar línguas. Exatamente. A gente sempre fala até que aprender uma nova língua é aprender um novo modo de pensar, não é? Exatamente. Isso é muito importante, né? Pra gente sempre ter em mente que quando você está aprendendo uma língua, você tem que estar aberto também a entender um pouco como que as pessoas pensam naquela língua, né? Exatamente. Vou falar algumas informações aqui do português, acho que o Evandro não conhece algumas, aliás, e nós vamos conversar sobre elas. Vamos lá. A língua portuguesa é derivada do latim vulgar. Ela foi introduzida na Península Ibérica há cerca de 2.000 anos, mais especificamente no norte da Península Ibérica, ou no norte de Portugal e na região da Galícia, Certo. que hoje faz parte da Espanha. Inclusive, isso explica também por que o galego, o idioma que ainda existe nessa região, é parecido com o português. É interessante. Uma outra curiosidade do português é que no século V, essa região da a Península Ibérica foi invadida por árabes, o que a gente chama invasão muçulmana, que durou cerca de 800 anos. Nossa, bastante tempo, A né? gente perde, né, essa noção de quanto tempo eles estiveram presentes naquela região, e aí isso explica a grande influência que existe, né? A gente realmente não registra muito isso, né? Porque nós falamos que o português, então, foi introduzido há cerca de 2.000 anos naquela região, e essa região foi ocupada por 800 anos. Então, quase metade do tempo teve bastante influência do árabe, principalmente da língua árabe, né? Então, alguns exemplos de palavras do português que vêm do árabe. Alface é um exemplo. Então, muitas palavras, ou quase todas, que vêm com AL no começo, vêm do árabe. Alface. Arroz, azulejo, sofá. Eu me lembro até de um bairro, né, que em Lisboa, né, Alfama, que é derivado, então, também, né, um nome ali que ficou da cidade, mas que é, digamos, da influência árabe que ficou, né? Interessante. Então, é uma língua irmã ou prima de línguas do espanhol, Sim. do francês, do italiano, do romeno. Romeno a gente não registra também, né? Mas realmente a gente sempre escuta falar que é uma língua românica, né? Agora a gente vai falar então de alguns aspectos práticos do português. Por exemplo, quantas pessoas no mundo falam português? Quais os países falam português? E eu vou começar então com uma informação muito interessante, que a língua portuguesa é a língua mais falada no hemisfério sul da Terra. Olha isso. Isso não é impressionante? Impressionante. Né? Se a gente pega a Terra, o hemisfério norte e o hemisfério sul, né? Considerando o hemisfério sul, o português é o mais falado, é a língua mais falada nesse hemisfério. E é a 7ª língua mais falada no mundo. Olha. E eu fiz uma lista das 7 línguas mais faladas no mundo. E vamos falar sobre ela então agora. A primeira língua é o mandarim.
Claro. Né? Língua falada na China. A segunda língua é o inglês. Sim. Bom, então sempre considerando aqui que nós estamos falando de língua materna, né? Isso. Não como uma língua falada como segunda língua, no caso. Isso, muito importante. São como línguas maternas. O inglês é muito falado no mundo, óbvio. Mas muitas pessoas falam inglês como segunda língua. Exato. Ou como língua estrangeira. Sim. Não como a língua materna. Ou a gente pode falar hoje em dia a língua de herança. Isso. O idioma de herança. A terceira língua mais falada do mundo é o hindi. Certo. Falado na Índia. A quarta língua é o espanhol, Olha só. que é o primo, como a gente já falou, o primo irmão do português. Falado em muitos países da América Latina. E isso é muito legal para nós, porque a gente entende o espanhol muito fácil. Sim. Né? Consegue se comunicar, né? A gente até brinca que muitas vezes a gente mistura o espanhol com o português e disso sai o portunhol. Sim. O Evandro é muito bom nisso, aliás. Ele é muito bom em portunhol. A quinta língua é o francês. Né? Interessante que a gente não tem muito em mente isso, que o francês é bastante falado no mundo. Sim, a gente pensa mais na França. Não, mas tem muitas, né, colônias africanas, Ex-colônias africanas, claro. Que falam francês. E também um vizinho do Brasil, né? Que é a Guiana Francesa, onde o idioma oficial é o francês. Exatamente. Um vizinho do norte, né, do Brasil. A sexta língua é o árabe. E logo depois do árabe vem o português, como a sétima língua mais falada do mundo. Sim, que coisa, né? A gente pensa sempre, então, né? O português nasceu numa região tão pequena ali, né, da Península Ibérica e conquistou o mundo, digamos assim, né? Exatamente. Interessante. Bom termo. Agora vamos falar dos países que falam português, ou especificamente onde o idioma português é o idioma oficial. Sim. Né? Então, em vários países desses, há outras línguas, mas o idioma oficial, o idioma que se usa nos órgãos públicos, nos documentos oficiais, é o português. Eu fiz a lista, primeiro em ordem alfabética. Tá? Depois a gente vai ver quantos habitantes tem esses países, ou alguns deles, para a gente ver, por exemplo, em que lugar está Portugal. Isso. O primeiro país, Angola. Aí vem Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. São os 9 países onde o português é a língua oficial. Agora vamos falar da população desses países. Certo. Aí fica meio claro que o Brasil é o país mais populoso desses 9, né? Com atualmente cerca de 213 milhões de habitantes no Brasil. Certo. Quem você acha que vem em segundo lugar como o país mais populoso dessa lista? Bom, com certeza Portugal não. Não é Portugal. É Angola. Quase empatado com Moçambique. Cada um deles tem cerca de 30 milhões de habitantes. E só em quarto lugar vem Portugal. Olha só. Onde deu origem à língua portuguesa. Atualmente é o quarto país mais populoso onde se fala português. Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes. Então são esses 9 países. Agora tem uma curiosidade também. Esses são os países que falam português. Há também regiões no mundo onde se fala português. Certo. Por exemplo, esse é muito interessante. Macau, na China. Aí não é considerado um país, obviamente, a gente já falou. É um território, considerado um território na China. E a explicação por que Macau fala português, porque foi por muito tempo, cerca de 400 anos. Nossa. Foi colônia de Portugal. Então ficou até hoje. Né? E isso seria muito interessante. Eu fico imaginando a gente ir para a China. Nós nunca fomos para a Ásia, infelizmente. Ainda não. E chegar na China e escutar pessoas falando português como língua mãe. Não seria muito interessante? Muito interessante, né? Com certeza.
Mas a mesma coisa pode acontecer, né, na África também, né? Tem alguns lugares que a gente vai e falam português e a língua mãe mesmo, né? Claro, Interessante. Como a gente já teve contato, né, com pessoas da África, de Moçambique. Isso. Você lembra? Lembro. E no Brasil, a gente mora em Florianópolis. Isso. Essa é a nossa cidade. E lá nós tivemos contato com um rapaz. Foi para o Brasil estudar, né? Fez a universidade, então, no Brasil. E nenhum problema mesmo de comunicação, assim. A gente entendia tudo que ele falava e ele nos entendia também. Sim. Bem, claro, a gente escutava um pouco um português falado de uma forma um pouquinho, né, diferente, assim. Um sotaque que a gente fala, mas perfeitamente compreensível, né? E ali na universidade, falo só da Universidade de Santa Catarina, né? Tem muitos estudantes que vêm de outras línguas, de outros países, né, que falam português também. Volta e meia se encontra um ali falando um pouquinho português diferente. Assim. E você já teve a experiência também de trabalhar com portugueses, também, não foi? Sim, exatamente. Tive bastante contato com portugueses mesmo, né? E também, sem problema nenhum. A gente, claro, né, uma ou outra palavra que a gente não entende muito o contexto e tal, mas logo se explica e aí não tem problema nenhum. Né? E a questão do sotaque, claro, tem uma diferença boa, digamos assim, mas não é uma coisa que impede a comunicação, né? Então, bem tranquilo, assim. Ou seja, a gente chega à conclusão que é a mesma língua. É a mesma, exatamente. Falada de modos diferentes, com sotaques diferentes, com algumas palavras que num lugar representam uma coisa, no outro não vai ser entendido porque tem outra palavra para aquilo. Mas isso até dentro do Brasil, né? Claro, óbvio. A gente vem de estados diferentes no Brasil e a gente já percebe, né? Ah, tá, mas o que você falou? Já que a gente está falando desse tema, a gente pode falar de onde a gente vem do Brasil. Eu nasci no estado que se chama Rio Grande do Sul, bem no sul do Brasil, faz fronteira com a Argentina, é o estado mais ao sul do Brasil. E o Evandro nasceu? Eu nasci em Santa Catarina. Né? Que é um estado vizinho do Rio Grande do Sul. Exatamente. Né? E mesmo assim existem algumas diferenças, né, na língua, de palavras, enfim, significados. Mas a minha família já é do Mato Grosso do Sul, né? Ali na região central do Brasil. Então também tem algumas influências, né, diferentes já dessa da maioria região. também, Aqui em casa, o que é mais comum de acontecer é eu falar palavras do Rio Grande do Sul, né, dessa região do Brasil, desse estado, e o Evandro falar: eu nunca escutei essa palavra na vida, não é? Então, a gente estava falando então que nesses países se fala português, em Portugal, Angola, Moçambique, com algumas diferenças, isso é óbvio, com sotaques diferentes, com algumas palavras que a gente não vai entender, que a pessoa tem que explicar o significado, e isso acontece mesmo dentro do Brasil. Exatamente. Né? Como que não aconteceria com países que falam português e estão distantes. A mesma questão do sotaque também, né? Dentro do Brasil temos diferenças bem grandes. E bem isso, entre estados vizinhos, você já percebe uma diferença bem grande, né? Isso. Né? E não pode ser diferente em relação aos países, né? Isso. Então, pra gente, realmente, o português de Portugal, ele soa um pouco estranho, assim, né? A gente logo identifica, opa, a pessoa não é do Brasil, porque dentro do Brasil, acho que não tem nenhum sotaque parecido com esse de Portugal, né? Mas acredito, né, que eles estão um pouco mais acostumados a escutar o português do Brasil, né? Certo, Até pela influência, né? Sim. Do Brasil, assim, cultural hoje em dia, né? Me lembrei agora, me passou me veio à mente as telenovelas, ou a gente fala no Brasil as novelas. Isso, né? Que são... Foram exportadas, né, tanto para Portugal como para os outros países africanos que falam português também, então a música também. A música, né? a MPB, Isso. que é conhecida mundialmente, né? Então, nesses países também, com certeza, as pessoas escutam músicas brasileiras. O que a gente quis falar com isso é que provavelmente os portugueses, ou muitos portugueses e africanos que falam português estão mais acostumados a escutar o português brasileiro do que os brasileiros a escutar o português que vem de Portugal. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente recebe, digamos assim, pouca coisa, né? De vindo ali de Portugal, de Angola, Moçambique.
Então a gente acaba, né, não tendo uma relação tão grande com a cultura desses países como poderia haver, né? A gente uma se troca, entende, né? Uma Entre troca as culturas. maior, A gente fala assim, a gente tá falando de uma maneira geral, né? Porque tem muitos brasileiros que são apaixonados pela cultura portuguesa, Claro, pela comida, pela música. Nós mesmos, nós gostamos muito da cultura portuguesa, da música, o fado. A comida também. A comida. Tem muita influência, né? A gente pode até falar sobre isso, né? Nós estivemos já 2 vezes em Portugal e foi uma experiência muito legal, assim, porque primeiro pela língua, uma facilidade, né? E também pela proximidade, assim, cultural, né? Você experimenta, a gente conhece do Brasil algumas coisas, né? De comida e tal. Então, assim, é bem diferente, né? Um pouco diferente, né? Você experimentar ali no local mesmo, mas ao mesmo tempo é bem familiar. A gente se sentiu muito em casa, né? Acho que esse é o tema. A gente se sentiu em casa em Portugal. Especialmente porque acho que as 2 vezes que a gente foi para Portugal, a gente estava na Alemanha, a gente, né, morava na Alemanha, e a gente foi para Portugal, então a gente se sentiu um pouquinho do Brasil dentro de Portugal, assim, a gente se sentiu em casa. A gente saiu do inverno na Alemanha, chegou em Portugal, era um inverno mais parecido com o Brasil, mais muito quente, um pouquinho mais sol, né? Com o sul do Brasil, mais sol e os gostos, as comidas e a língua, né? Hoje a gente está falando do português, então vamos falar da nossa experiência. A gente chegou em Portugal e a gente entendia tudo. Não nem nos passou pela cabeça falar inglês em nenhum momento, não é? Eu pedi alguma informação, por algum problema de comunicação, imagina, nada. A gente consegue se entender nesses países e ser entendido. Né? Entender o que falam e ser entendido. Eu imagino, claro, que para quem está estudando português, né, como segunda língua e tal, pode ser uma dificuldade, assim, né? Você está aprendendo mais o português do Brasil e aí depois compreender o português falado em Portugal, principalmente o falado, né? Eu acho que isso pode ser uma dificuldade, Mas à medida que a pessoa vai avançando no português, né? Vai tendo mais vocabulário, vai tendo mais horas de prática do português, de escutar o português, através de um podcast como esse, através de tanto material que tem hoje em dia na internet, né? Em português, ou lendo, ou músicas, cada vez a pessoa vai ficando mais familiarizada com o idioma e fica mais fácil ela entender qualquer sotaque, né? Principalmente sotaque. Vocabulário às vezes já é mais específico, tem que aprender palavras que são diferentes naquele país, né? A gente pode dar o nosso exemplo, que a gente fala alemão bem, né? Como segunda língua, o nosso alemão não é a língua materna. E à medida que a gente avança no alemão, que a gente fala melhor, a gente pode ir para a Suíça e entender o alemão que eles falam lá. Ou para a Áustria, que é um pouquinho diferente do alemão que se fala na Alemanha. Já tivemos essa experiência, claro. E a gente percebe rapidamente que existe ali uma diferença de sotaque, de algumas palavras, claro, mas é perfeitamente compreensível. Isso. Né? E isso também dentro da Alemanha. Eu ia falar isso, dentro da Alemanha, né? Já tem isso. Bom, a gente falou então dos países que falam português e eu esqueci de dar uma informação, que são cerca, então, de acordo com essa lista, dos 9 países que têm o português como língua oficial, são cerca de 300 milhões de pessoas. Nossa, bastante gente, né? É muita gente, 300 milhões de pessoas que falam português como língua mãe. No mundo, né? Como língua, como a primeira língua, né? Fora as que falam como segunda língua. Exatamente. Né? Bom, acho que é isso então, sobre o português, né? Tem mais alguma coisa para acrescentar, Evandro? Não, de repente, vamos deixar em aberto aí quem quiser depois comentar, escrever, falar alguma outra curiosidade, alguma coisa que já experimentou, né, de diferente com o português, pode deixar aqui, né, sua contribuição. Também o pessoal pode deixar nos comentários aqui embaixo ideias do que vocês querem que a gente fale, né? Temas, ideias de temas, o que vocês querem aprender sobre o Brasil, como é viver no Brasil, como é estudar no Brasil, as regiões do Brasil, as festas, coisas do tipo, que vocês querem que a gente fale aqui no podcast, a gente pode falar. E também deixar a dica pro pessoal, aqui embaixo vai estar o link do canal do Telegram, que é onde eu ensino português semanalmente, dicas valiosas, dicas de gramática, de pronúncia, exercícios para vocês fazerem e aprenderem o português cada vez mais, melhor, e o português real, o português autêntico.
Eu acho que é isso por hoje, Evandro. É isso aí. Foi muito legal, Muito gostei, legal. obrigada pela sua participação. Nos vemos na próxima. Nos né? vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.